Time out, eu não aguento mais. É muita tromba, meu amigo. Toda hora é tromba pra lá, tromba pra cá. Perde na ilha, apanha fora, e apanha lá, e apanha lô, lá e lô, lá e lô, lá e lô. Time out, o campeonato da Série A precisa ser paralisado o mais rápido possível. A que nível chegamos, hein, cara? 2 pontos conquistados de 27 disputados. 2 pontos conquistados em 9 partidas. E para fazer a reflexão aí. Se aquela bola de Pikachu, o VAR marcasse gol, a gente teria 1 ponto. Se Caleri fizesse o gol de pênalti, a gente não teria nenhum ponto conquistado. Mas eu acho que os 2 pontos que o Sport conquistou até o momento são justos. Meio que trocou ali no jogo do Palmeiras e tal, e teve alguns jogos que o Sport foi competitivo e merecia pelo menos empatar ali e tá ok. Beleza, 2 pontos. É a pior campanha da história do Sport. Em todos os campanhas, a era de pontos corridos, a era que não era pontos corridos. Meu irmão, juntando tudo, todo o pacotão, desde 1973, essa é a pior campanha da história do esporte. 2 pontos em 9 jogos. Beleza. Heitor, teve algum outro clube na era dos pontos corridos que conseguiu essa façanha aí? Teve sim. Em 2011, o Atlético Goianiense fez uma campanha igual à do esporte. Tinha 2 pontos em 9 jogos, com 4 gols marcados e 16 gols sofridos. Saldo de menos 12. Pois bem, exatamente igual à campanha do esporte nessa temporada em 2025. Outro clube que teve uma campanha igual, o Atlético Paranaense, em 2011 também. Teve 2 pontos conquistados em 9 partidas. Sofreu 14 gols e marcou 2. Saldo de menos 12 também, igualzinho à campanha do esporte. Como é que terminou o Atlético Goianiense? Pois bem, o Atlético Goianiense terminou rebaixado, obviamente, na vice-lanterna, né, na penúltima posição, na 19ª colocação, com 30 pontos conquistados. E o Atlético Paranaense também terminou rebaixado, com 41 pontos conquistados na 17ª colocação. Então, pelo andar natural da carruagem, como o esporte está hoje, projetando daqui para o final da Série A, não tem esse tipo de análise. Esse tipo de análise não existe. Por quê? Porque daqui para lá pode ter um novo treinador, daqui para lá vai ter uma reformulação grande no elenco do esporte, vários jogadores vão sair, vários jogadores vão chegar, o esporte vai investir pesado nessa janela de novo. Mais uma vez, não sei se os investimentos vão ser corretos, não sei se vai dar frutos, eu não sei se o treinador Antônio Oliveira vai continuar daqui para o final da Série A, eu acho que não vai. Para mim, ele é fraquíssimo como treinador de futebol, arrogante, prepotente, e a declaração dele com certeza pegou mal, viu? A declaração que ele deu no pós-jogo contra o Ceará, que ele falou que o mal tá aqui no clube há um bom tempo, há meses, como se tivesse, entre aspas, algo maligno, aquilo ali atinge todo mundo, cara. Não atinge só o presidente, a diretoria e os jogadores, não. Atingem todos ao mesmo tempo. Foi isso que o Antônio Oliveira fez. O mal já tá aqui há muito tempo. E vou até além. Ele também, para mim, coloca boa parte de culpa no trabalho de Pepa. O mal está aqui há um bom tempo. Como que diz? Ó, o trabalho do presidente não presta, da diretoria não presta e dos jogadores também não presta. Os jogadores são fracos. Foi mais ou menos isso que ele quis dizer. Não necessariamente que ele quis colocar a culpa em tudo isso aí, mas foi mais ou menos isso que ele acabou de que ele falou, cara. Infelizmente, você consegue levar esse tipo de interpretação. E ele atribuiu essa derrota do esporte, ele colocou responsabilidade nos jogadores. Ele não colocou culpa nenhuma dele. Nenhuma. Ele não chamou a responsabilidade para si. Ele não bateu no peito e falou: eu tive meus erros aqui também. O esquema de jogo não funcionou muito bem. Eu deveria mexer no segundo tempo. Eu não mexi. O time continuou com 3 zagueiros do início até o final e tomando bola nas costas. Cara, o Sport tomou bola nas costas no lançamento de Fernando Miguel na grande área defensiva do Ceará, pô. E o Sport tomou bola nas costas com 3 zagueiros em campo. Pois bem, um parênteses, tá? Pra gente voltar para debater a tabela de classificação. Olha isso aqui. É o esquema de jogo à la Xabi Alonso. Xabi Alonso também repetia 3 zagueiros, então eu também posso repetir. Olha isso aqui, gente. Olha o segundo gol do Ceará. Olha o posicionamento dos jogadores. Meu Deus do céu. Isso aqui é uma das coisas mais constrangedoras que existe para um treinador de futebol. Olha como esse time tá muito mal treinado. O time é ruim, beleza, porra, o time é ruim. Mas uma coisa é ele ser ruim, outra coisa é ele ser mal treinado. E para mim isso aqui é o reflexo de um time super mal treinado. Velho, um tá no norte, o outro tá no sul, o outro tá no leste, o outro tá no oeste. Quase que ninguém tá na mesma linha. Isso aqui é constrangedor, cara. Eu não sei se era para Lucas Cunha e Hereda tá um pouco mais avançado aqui,
para estar mais próximo de Antônio Carlos. Eu não sei se era para Antônio Carlos estar um pouco mais recuado. Eu não sei se era para Chico estar um pouco mais recuado ou se era para subir esses dois aqui que estão errados. Eu não sei de nada, cara. Por quê? Porque o time está super mal treinado. Não dá nem para saber qual é o principal errado aqui nessa situação. Eu acho que esses dois aqui deveriam estar mais avançados. Só que, sei lá se é a análise correta do lance. Enfim, aí cada um tá em um lado. Isso é uma baderna. Esse time do Sport Coutinho Oliveira é uma zona. Pois bem, o Sport hoje tem muito mais coisas para corrigir do que tinha um mês atrás com o Pepa. Por incrível que pareça. É inacreditável. O Sport caminha passos largos para a Série B. Aí voltando aqui agora para o contexto da tabela, tá? Seguinte. O Sport é o lanterna, óbvio, com 2 pontos conquistados, a 3 pontos do vice-lanterna, que é o Santos, com 5. E a campanha, né? Vamos comparar aqui o Atlético Paranaense, que terminou com 41 pontos, e o Atlético Goianiense, que terminou com 30. Então o Sport está mais próximo de fazer qual campanha? A do Atlético Goianiense, que fez 30 pontos. Óbvio, né? Óbvio. Por todo o contexto, pela bola ridícula que joga, por todo o contexto. O Sport está mais próximo de ser o Atlético Goianiense. Então o Sport caminha para fazer a pior campanha da história dos pontos corridos? Não. A Chapecoense foi a pior campanha com 15 pontos conquistados. Não acho. Por quê? Tem alguns pontos ali que você pode se apegar para trazer uma luz no fim do túnel. Dos 9 confrontos do Sport até o momento, o Sport pegou o Palmeiras, líder do campeonato, pegou o Cruzeiro, terceiro colocado do campeonato, pegou o Bragantino, quarto colocado do campeonato, o Ceará, que é o quinto colocado no campeonato, pegou o Fluminense, sétimo colocado do campeonato, Corinthians, oitavo colocado no campeonato. Cara, dos 9 confrontos, o Sport enfrentou 7 times do G10. 3 times do G4, tá ligado? Então, assim, o Sport pegou uma tabela difícil, cara. A tabela do Sport era difícil. Eu não projetava o Sport estar com 15 pontos agora, não. Porque a tabela do Sport, naturalmente, era muito difícil mesmo. Não é à toa que a gente só tomou mangalha, só tomou tromba das grandes. Óbvio, então se a tabela fosse fácil, o Sport estaria muito bem, é? Não, mas não teria só 2 pontos, teria uns 5, 6, sei lá. Beleza. O que é que o Sport enfrentou do G10 para baixo? O São Paulo, 11º, que tem a mesma pontuação do 10º, inclusive. Então você pode colocar mais um time do G10 ali, entre aspas, que é o caso do São Paulo. E enfrentou o Fortaleza. Tá, traduz tudo aí que tu falou, Heitor. Dos 9 jogos, o Sport pegou 8 times de G10. E um time do G10 para baixo, basicamente. Do G12 para baixo, vai. Não pegou ainda o Mirassol. Pegou o Vasco também, correção, foi mal. Pegou o Vasco também. Então seria... não, é Vasco e Fortaleza, né? Pegou 3 times do G10 para baixo, que seria o São Paulo, e 6 times do G10 para cima, para ser mais correto na análise. Então, assim, ainda não pegou o Mirassol, ainda não pegou o Internacional, que vai pegar no próximo jogo na Ilha, e o Inter tende a vir com o time todo reserva, ainda não pegou o Vitória, não pegou o Grêmio, não pegou o Juventude, não pegou o Santos. Então, assim, ainda tem muita coisa para o esporte, tem muitos confrontos ali que dá para o esporte pontuar bem. O problema é, com essa bola ridícula, pegando time de G10, G12, Z4, Z10, Z20, não vai adiantar de nada. O Sport ainda perder muitos jogos. Mas é o tal negócio. Analisando friamente, o Sport ainda tem uma sequência de jogos para conseguir tirar muita coisa daí. Ainda mais no segundo turno. Dito tudo isso, gente, eu acho que o Sport, ele só fica na Série A agora se a pontuação do 16º for abaixo de 43 pontos. Porque assim, gente, 2 pontos em 9 é pouquíssimo, pô. E se você projetar o segundo turno com otimismo, o Sport faz 28 pontos, beleza. Vamos supor que vai precisar fazer 45 para ficar na Série A. O Sport vai ter que fazer 17 pontos no primeiro turno, ou seja, vai ter que fazer mais 15 pontos daqui para lá. Desses 15 pontos, então tu projeta fazer quantos pontos? Eu não projeto o Sport fazer 10, 11, sendo bem sincero. Contra o Inter, vamos botar uma vitória? Vamos forçar isso. Uma vitória contra o Inter, 3 pontos. Aí, beleza. Perde do Mirassol lá no Miami, que vai perder. Ok. Vamos botar 3 pontos nos próximos 2 jogos? Eu assino, viu? Eu assino. Flamengo vai perder. Ok. 13ª rodada, Juventude fora. Empate, 4 pontos. Atlético Mineiro fora. Um empate no máximo. 5. Vai perder, cara, na verdade. Botafogo, empate. Aí vamos botar aqui 5 pontos. Ok. 16ª rodada, Vitória fora. Vamos botar uma vitória aí, vai, sendo otimista, 8 pontos. Aí o Sport teria 10, né? 8 mais 2, 10, miserável. Santos na Ilha, mais 3, 13. Aí você pega um Bahia em casa, empate, 14. Grêmio fora, botar outro empate aí, 15. É isso, cara. Vamos botar mais 3 pontos aí, 17. Assim, com muito otimismo, dando tudo certo, o Sport chega a 17 pontos nesse primeiro turno. Ainda dá. Mas é difícil para fazer 28 pontos no segundo turno e chegar a 45 pontos. Mas
é dando tudo certo, que nesse momento, pelo futebol apreciado do esporte, não dá para projetar que isso vai acontecer, infelizmente, tá, gente? Infelizmente, é a realidade. O esporte caminha passos largos para a Série B. E assim, mais uma vez, se quiser ainda acreditar e ainda dá, tem que ganhar o próximo jogo do Inter, que vai com o time todo reserva na ilha, pensando na Libertadores, pô. E o time todo reserva do Inter tomou de 4-0 do Botafogo. Óbvio que não é o pior time do mundo, mas, pô, o time tem suas limitações, né? Garoto da base, Holanda aí, Tabata que tá mal, aí tem o Wesley ali, o Thiago Max que são titulares, e é isso, cara, é o Rohel que é horroroso, o Brian Aguirre que é fraco, Diego Rosa que é fraco, Ronaldo que é ok, é isso, cara, Anthony no gol, é um time limitado, o Sport tem que ganhar desse time aqui, é obrigação, senão, é tromba, meu patrão, é tromba das grandes. E aí vamos passar aqui o contexto rápido da tabela da Série A, os resultados e o contexto do Ceará, do Bahia, do Vitória, do Fortaleza também, antes de cercar do nosso patrocinador, a Montenegro Cargas, mais uma vez. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu? Rapaziada, seguinte, vamos lá. Tabela de classificação aqui, todo mundo sabe, o Ceará é o quinto colocado com 15 pontos conquistados, é o melhor nordestino, o Bahia vem em sexto aqui, também com 15 pontos conquistados, e mais uma vez o contexto do Ceará, tá, gente? Eu não tô colocando ali, sei lá, água no chope, eu não tô tirando méritos do Ceará, não estou fazendo isso, eu só estou analisando como é que o Ceará construiu esses 15 pontos. O Ceará pegou o Vitória no Castelão, no caso no PV, né? Pegou o Sport no PV. Já pegou o Santos fora de casa e pontuou. Já pegou o Juventude fora de casa e perdeu. Já pegou o Grêmio no Castelão. Já pegou o Vasco no Castelão. Velho, o Vitória já pegou os principais times que estão na zona do rebaixamento, brigando para não cair nesse momento, na temporada. O Ceará já enfrentou todos esses times e a maioria deles no Castelão. E parabéns ao Ceará, que tem os seus méritos de construir as vitórias. Se o time não tivesse tão bem encaixado, se o time não tivesse tão bem concentrado, se o time não tivesse tão bem organizado e fosse eficiente nas partidas, ou melhor, e não fosse eficiente nos jogos, o Ceará não venceria os jogos. Não teria 15 pontos. Isso é mérito do Ceará. Ao mesmo tempo que a gente já fala, o Ceará ele construiu esses resultados que era obrigação do Ceará para criar gordura no campeonato. E depois essa gordura se for sendo queimada durante a Série A, no desenrolar das rodadas. Cansei de falar isso. O Ceará tende a começar o campeonato na frente. Por quê? Porque a tabela é muito mais fácil, cara. A gente citou aqui vários times que o Ceará pegou. Do Z4. Do Z4, o Ceará pegou todos. E a maioria deles, dois em casa, dois fora, né? E aí pegou o Vitória em casa. Aí pegou o Vasco em casa. Então, assim, o Ceará pegou quase todo mundo já em casa. Até o São Paulo, assim, que o Sport já pegou. O Sport pegou fora, o Ceará pegou em casa. Tá ligado o ponto? Então, assim, o Ceará teve uma tabela muito mais tranquila para criar gordura, cara. E tá criando uma gordura muito boa. Criou uma gordura nesse momento de 6 pontos para o 17º colocado. Viu o Fortaleza apanhar de 3-0 para o Vasco. O Sport perdeu para o próprio Ceará no confronto direto. Cara, a rodada para o Ceará foi impecável, cara. Não tem o que contestar. Todo mundo aqui, ó, que flerta com a zona do rebaixamento, ninguém ganhou. O único que venceu foi o Vasco. De resto, todo mundo empatou ou perdeu. Então, a rodada para o Ceará, a campanha do Ceará, ela é muito boa até o momento, tá? Não tem o que se contestar mais uma vez. Tem só que colocar alguns pontos de análise que pegou uma tabela super fácil. E a tendência é que o Ceará perca posições com o decorrer da Série A. É óbvio, o time é muito limitado, gente, para estar na quinta colocação. Para você falar, vai sustentar essa posição aí? Não vai. Só se trouxer grandes peças em julho. Aí a análise ela pode mudar com o decorrer da competição. Mas ficar aí com esse elenco é impossível, tá? Pode me cobrar. Aí é foda que pode até terminar aí, né? Mas para isso vai ter que contratar muitas peças para trazer um grupo mais encorpado. Aí beleza. Aí a galera já vai ficar pé da vida comigo aqui agora, né? A tendência é que o Ceará perca a posição, gente. Que termine o primeiro turno ali na 12ª colocação, na 11ª colocação, sei lá, com 24 pontos, 25 pontos. Que é uma boa pontuação para quem quer permanecer na Série A, tá? Bom, Bahia fez sua campanha, como todo mundo já esperava, uma campanha de G6 aí, não tem muito o que se contestar também. Meio que vai se igualando os pontos que já foram perdidos lá atrás. Poderia ter uma campanha melhor, poderia, se ganhasse o jogo do Mirassol na Fonte Nova, se ganhasse do Corinthians com o time todo reserva na Fonte Nova, o Bahia poderia vencer também e poderia ter uma pontuação mais expressiva do que só 15 pontos. Poderia ter uns 17, 18 aí também. Tá um pouquinho abaixo do que poderia fazer, talvez,
mas, porra, também ganhou do Botafogo e ganhou do Palmeiras fora, né? Então meio que se contrabalanceia no final das contas. Mas poderia ter uns 2 pontos ali a mais ou um pontinho ali a mais, pelo menos. Bom, Fortaleza. Aí vamos entrar aqui na zona da confusão. O Vitória, pronto. O Vitória, para mim, é o exemplo perfeito de como o Sport deveria estar. Brigando para não cair, porém, tá dentro da normalidade na tabela planejada. Venceu os jogos que dava para vencer, venceu do Fortaleza em casa, venceu do Vasco em casa, e com um a menos em campo. Dava para vencer os 2 jogos, foi lá e venceu. Ponto. E os jogos que perdeu, porra, perdeu pro Bahia, que é muito melhor do que o Vitória. Porra, ok, normal, natural, dá para aceitar. Perdeu pro Juventude no Alfredo Jaconi, com o time meio mescladão ali e tal. Ok, normal, natural, dá para aceitar. Empatou com o Atlético Mineiro, perdeu pro Flamengo. Cara, o Vitória tá fazendo a pontuação que dá até o momento. A tabela do Vitória também é muito difícil, assim como a do Sport. E o Vitória fez o que dava. O Sport não fez o que dava. O Sport deveria ter pelo menos mais uns 4, 5 pontos aí na tabela. Tá com 6, 7 pontos pelo menos. E tá mais vivo no campeonato, mas não é o caso, né? Beleza. E o Fortaleza? O Fortaleza tá na campanha ali, sim, cara. O time joga mal na maior parte do tempo. Acho que a campanha do Fortaleza poderia ser um pouco melhor, poderia sim, mas não é nada catastrófico também. Venceu do Juventude, quando dava para vencer, e ainda mais goleou. Perdeu do Vitória fora, não foi um bom resultado, sendo bem sincero. Tomou de 3-0 do Vasco, não, lógico, foi um péssimo resultado. Empatou contra o São Paulo fora, aí empatou contra o Sport fora, ok. O Fortaleza perdeu para o Palmeiras em casa, no Castelão fora seria um resultado ok também. O Fortaleza ele pega o Vitória no Barradão e perde, ok, mas poderia pontuar pelo menos, somar um pontinho ali. Empata com o Inter, ok, mesmo jogo sendo no Castelão. Empata com o Mirassol fora, ok, mesmo jogo sendo no Maião. E aí o Fortaleza ele ganha do Fluminense na estreia. Cara, dentro do que o Fortaleza joga e a tabela que teve, o Fortaleza faz uma campanha de ok para ruim, né? Óbvio, é ruim, não é bom. Mas tá ok, cara. É mais ou menos isso aí. Não pegou adversários muito fáceis em casa a todo momento. Teve uma sequência que o Ceará teve, não. O Ceará pegou a melhor sequência entre os times nordestinos e faz a melhor campanha até o momento. Então, tá dentro da normalidade, tá? O que não tá na normalidade é o Sport. O Sport é o time, é uma anomalia nessa Série A até o momento. Tá muito abaixo de onde deveria estar. Mas enfim. É isso, tá, rapaziada? Abraço pra todos vocês. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, gente.